Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem de saúde, se cuidando. Boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário que você vai estar vendo esse vídeo. Meu nome é Rafael, eu sou aluno de graduação em Filosofia pela Unesp de Marília e estou no quarto ano. E hoje eu vim falar um pouco sobre filosofia da ciência. E para isso trazer um autor tanto contemporâneo aí, que a gente viveu no século XX, é o Thomas Kuhn. E, e ele vai trabalhar a questão dos paradigmas e revoluções dentro do método científico. Para isso, ele publica o seu livro em 1962, que é intitulado A Estrutura das Revoluções Científicas. Que esse livro ele tem a história da ciência como lugar central. É diferente de outros autores anteriores a ele, que utilizavam a ciência de uma forma mais instrumental, meio abstrata, vendo os enunciados observacionais e não focando tanto na história da ciência, em como ela realmente se desenvolve. Aí eu tenho aqui no segundo tópico alguns tipos de visão recebidas da ciência, pelo senso comum normalmente, né, mas também que atinge muitos cientistas, não só o senso comum. Às vezes, muitas pessoas estudadas que no âmbito científico tendem a concordar com essas afirmações, e o Thomas Kuhn ele vai contra elas e contra, entre outras ainda que eu não coloquei, mas eu resumi aqui quatro que eu acho que explicam bem dá uma ideia mais geral de como o Thomas Kuhn foi revolucionário na ciência, né? Que a questão da ciência, a ciência é cumulativa. Thomas Kuhn ele é totalmente contra isso, em que seria um exemplo de que a ciência seria como um copo d'água, um frasco, alguma coisa que você vai adicionando coisas nela, nesse frasco, você vai adicionando apenas e sempre vai aumentando o volume. E não há distinções entre tirar um pouco do frasco ou colocar mais, porque na ciência realmente tem essa ideia de que você vai sempre adicionando, de que há um progresso na ciência. E o Thomas Kuhn ele nega isso, porque ele fala a questão de paradigmas, né, de teorias científicas, quando elas são substituídas ou derrubadas, refutadas, aquilo já não faz mais parte dessa acumulação de conhecimentos que existe na ciência. Que aí, como a gente vai ver que sempre os paradigmas sempre estão se renovando, é um ciclo, né? E outra coisa que os cientistas acreditam e que o Thomas Kuhn vai contra é de que a ciência é unificada, ou seja, que todas as diferentes áreas da ciência são interligadas, são complementares. E mais especificamente, os cientistas acreditam que tudo isso acaba culminando na física. Isso, a física, essa ciência que normalmente estuda os fenômenos físicos de formas quantitativas, e alguns cientistas acreditam que a física seja a base de todas as ciências, né? E também aqui no terceiro tópico, questão de os cientistas acreditarem que os termos são precisos e fixos. Aí então a gente tem alguns exemplos de termos que não são precisos e fixos, como não é tratado da mesma forma o termo calor, como era usado antigamente, séculos atrás, e como é utilizado hoje em dia, energia, natureza, substância normalmente que, por exemplo, em Descartes é uma coisa, né, sobre substância extensa, substância pensante, e para os químicos já a substância é outra coisa, é um composto que está dentro de uma solução e que é uma substância. Então, alguns termos não são realmente precisos e fixos. E o Thomas Kuhn ele afirma isso, né? E a questão também da demarcação.
um sistema de crenças que teria uma separação diferente entre vários sistemas de crenças, desde tanto por exemplo, a ciência, a religião, o senso comum, outras atividades que não são consideradas científicas também, né, que como as pseudociências ou ciências mais conhecimentos mais esotéricos, que não tem um caráter claro como ciência, como por exemplo a astrologia, né? Então, Thomas Kuhn também ele acaba com isso em questão da demarcação desses sistemas de crenças, entre outras questões, muitas outras que eu não trouxe aqui, mas que existe também. Aí aqui a questão sobre o paradigma. O termo foi popularizado por Thomas Kuhn. Ele existia antes, mas não era muito utilizado assim. Então, o Thomas Kuhn pode-se dizer que ele renova, assim, ele resgata o termo paradigma e utiliza sendo a base principal de sua teoria. E aí o termo aqui também ele é usado de maneira não muito rigorosa na obra do Thomas Kuhn. Tem um comentarista de filosofia da ciência que, tentando analisar as diferentes utilizações do termo paradigma no texto, encontrou mais de 20 formas distintas em que o emprego de paradigma é utilizado. Então não é uma maneira muito rigorosa, mas tem dois sentidos principais que tem mais acordo e interpretação de que são os sentidos mais utilizados e que mais são trazidos pelo Thomas Kuhn, que é o paradigma como matriz disciplinar, que é um sentido amplo, é um sentido de bases teóricas para que meio que leis e princípios para que haja a existência de um paradigma, assim como um paradigma como exemplar, que é um sentido mais restrito, que seria mais uma única teoria propriamente dita, ou seja, são meio que unidades metodológicas de teoria. E aí, algumas perguntas que precisam ser respondidas com relação à matriz disciplinar, né? Como fala uma matriz, uma coisa, o que estrutura assim, alguns conhecimentos da disciplina das ciências, né? Algumas das perguntas são, né? Que tipo de coisas existem no universo? Como elas interagem conosco e entre si? Que técnicas são apropriadas para responder essas perguntas? O que conta como evidência para a teoria? Que questões são centrais para a ciência? Entre muitas outras. Que a questão da matriz disciplinar é o paradigma no qual os cientistas são treinados, né? Quais bases teóricas eles irão se utilizar para a questão dos seus estudos dentro das mais diferentes ciências, como pela química, pela física, pela biologia. Então, quais são os meio que parâmetros a serem utilizados para que haja uma coerência, uma sincronia entre os estudos das diferentes áreas ou de diferentes cientistas na mesma área. Então, precisa haver um acordo e esses paradigmas de forma de matriz disciplinar estão na educação e formação dos cientistas. Então, os cientistas são formados em um paradigma científico. E para essa formação em um paradigma, o cientista precisa também ter uma parte prática. Ele precisa aprender a ir ao laboratório para realizar experimentos que consigam confirmar suas teorias, que ele consiga trabalhar em modelos científicos. Aí eu trouxe aqui algumas imagens sobre o trabalho em laboratório, né? De trabalhar ali com a primeira imagem, eu trabalho na placa de Petri, que é uma placa de reprodução de micro-organismos.
E aí na segunda imagem ali à direita, também é uma cientista utilizando uma pipeta para despejar alguma solução nessa placa de Petri também, trabalha com micro-organismos. E na imagem de baixo é o microscópio, que também é utilizado para conseguir observar micro-organismos e trabalhar com eles. Então, por exemplo, a matriz disciplinar em que os cientistas são formados hoje, ela tem essa questão de possibilitar que se trabalhe com um microscópico, né? Com algo tão pequeno que a gente não consegue nem enxergar a olho nu. E aqui o paradigma como exemplar. Ele é uma parte fundamental de um paradigma como matriz disciplinar. Ou seja, então o paradigma como exemplar ele está contido dentro do paradigma como matriz disciplinar. Ele é um caso específico. É um caso muito bem sucedido de aplicação científica. A partir de sistematizações, né? Quando se sistematiza uma teoria através de leis, através de hipóteses. Aí aqui dois exemplos que eu trouxe é a Revolução Copernicana, que foi um paradigma como exemplar, ao constatar que não é os planetas e o Sol que gira ao redor da Terra, mas sim a Terra que gira ao redor do Sol. Também aqui a formulação das leis de Newton, as leis da mecânica clássica, né, sobre a questão do movimento. Então, são exemplos de paradigma como exemplar. Aí eu trouxe como exemplo aqui o paradigma cartesiano ou newtoniano, que foi criado ali no século XVII, e a partir das ideias de Descartes e das ideias de Newton, que é uma visão mecanicista e materialista da realidade. Uma ideia lógica e racionalista e que via a realidade como um grande relógio, ou seja, e era determinística, em que as leis da matéria, do físico, determinavam o futuro, as coisas que iam acontecer já estariam meio que pré-determinadas. E que também utiliza de teorias quantitativas, né, que, por exemplo, em relação ao plano cartesiano, né, que é uma matematização, uma questão de colocar quantitativamente ao invés de qualitativamente. Ou seja, quantitativamente é colocar em números, colocar em dados numéricos. E aí temos muitos outros exemplos, inclusive de paradigmas que já foram refutados, que já foram revolucionados, como o aristotelismo, ou paradigmas que são mais aceitos atualmente, como a física relativística e a mecânica quântica. Bom, e segundo Thomas Kuhn, então, como se daria a ciência? Primeiramente, teríamos a ciência normal, que é a ciência como a gente conhece hoje, as teorias que conhecemos hoje, ou até em outras épocas, como quando surgiu o que também foi teoria e que era normalmente aceita. Porém, antes desse estágio, como tem aqui no ponto 1, existe um estado pré-científico, onde há uma desordem racional, um pensamento mítico, onde não se tem muito bem uma cientificidade naquela teoria. É mais alguma coisa assim, mais misteriosa, então em que se especula, mas não há uma ciência ainda. Depois ali no 2, o surgimento da ciência normal como o primeiro movimento de racionalização do conhecimento. Então é aí que surge a ciência normal, quando se começa a criar hipóteses, começa a criar teorias para explicar determinados fenômenos. Ali no 2.1, a ruptura com o paradigma existente, que é a crise e substituição de paradigmas. Então, os paradigmas que existem como ciência normal, ou aqueles que já existiram, hoje não são mais considerados, mas que existia como ciência normal, quando encontra dificuldades, né, que ele trata como anomalias, ele pode ser mudado, ele pode ser trocado, desde que surjam outros paradigmas que tentem explicar melhor e gerar uma nova ciência normal. Aí, aqui embaixo, aqui, quando um paradigma mostra-se insuficiente para explicar anomalias, que é o que gera crise, ocorre a substituição. E isso é a ciência revolucionária, como estava no título do slide, né?
revoluções e paradigmas. Então é isso que seria a revolução, a troca a substituição de um paradigma por outro. Então aí a substituição de paradigmas ou revolução ocorre para uma adequação de teorias a fatos. Quando uma teoria não se adequa a um fato, ocorre uma substituição de paradigma para que se possa ocorrer a adequação. Então, se os fatos, se as coisas que são experimentadas não se adequam às teorias, então é muito provável que esse paradigma seja substituído, quando começa a surgir muitas anomalias, coisas não explicadas pela teoria. E aí, quando acontece isso, essa substituição de paradigmas, é necessário antes analisar algumas coisas, né? Como analisar a incapacidade técnica do cientista, insuficiência de instrumentos e materiais, ou a real necessidade de substituição do paradigma. E aí, até antes disso, os cientistas tentam a utilização de novas hipóteses para salvar a teoria, né? E aí, caso não funcione, então há essa substituição e entra uma nova ciência normal. Mas posteriormente essa ciência normal também pode não se mostrar tão efetiva e aí vai gerar uma nova crise que vai gerar uma nova revolução e com essa nova revolução vira uma nova ciência normal. Então por isso que o Thomas Kuhn ele frisa bastante essa questão da descontinuidade do conhecimento científico, por questão das rupturas e não continuidade e acúmulo. Então não um progresso da ciência, mas constantes revoluções revoluções, crises e novos paradigmas. Aí aqui eu trouxe uma imagem aqui para ilustrar um pouco essa questão. Primeiro, na setinha ali antes do 1 tem ali o estado pré-paradigmático, né? Então quando ainda não se há uma ciência, até que começa-se a fazer observações e criar teorias para que haja ali em 1 a ciência normal. Até que a ciência normal, a partir de anomalias, entra numa crise, da crise ocorre uma revolução, que é uma mudança do paradigma, e aí então o novo paradigma, ali em 4, e uma nova ciência normal, e assim vai ocorrendo até que se estabeleça muito bem um paradigma a ponto de, é claro, esperar que ocorram outras crises, mas enquanto não ocorrem outras crises, ele se torna o paradigma vigente. Bom, pessoal, então é isso. Eu já deixei aqui um obrigado aqui embaixo. Obrigado para quem assistiu a aula e provavelmente estaremos gravando mais vídeos também, tanto de filosofia da ciência quanto de outros temas. Já tem um vídeo também de filosofia política, mas no decorrer das atividades a gente vai colocando mais vídeos para vocês estarem acompanhando, ok? Muito obrigado pela atenção e até logo.